Fala galera do canal Biomais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui na área para resolver mais uma questão de biologia com vocês, tá? Hoje vamos resolver então a questão do Enem 2015 que diz o seguinte. Antes de resolver, já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos para que o canal possa crescer. E a questão diz o seguinte: o formato das células de organismos pluricelulares é extremamente variado. Existem células discoides, como é o caso das hemácias, as que lembram uma estrela, como os neurônios, e ainda algumas alongadas, como as musculares. Em um mesmo organismo, a diferenciação dessas células ocorre por... Bom, então aqui nós temos o enunciado, onde nós temos algumas pistas aqui da questão. Aqui abaixo nós temos o comando da questão, onde nós queremos resolver, né, aquilo que se pede. E aqui abaixo nós temos as possíveis, né, alternativas, sendo que apenas uma delas é a correta. Então aqui a questão fala do quê? Que nós temos diferentes tipos de células com os mais variados formatos. Algumas com formato discoide, outras com formato de estrela e outras um pouco mais alongadas. E aqui o comando pergunta: a diferenciação dessas células ocorre por qual motivo? Vamos lá então. Letra A: por produzirem mutações específicas. Em primeiro lugar, uma célula, né, ela pode sofrer mutações, né, e a mutação ela pode ocorrer em diferentes tipos de células, certo? A mutação é o que? Uma alteração, uma mudança no DNA. Mas não é por esse motivo, não é pela mutação que ocorre em uma célula que faz com que ela se diferencie da outra. Então, alternativa A incorreta. Letra B: possuírem DNA mitocondrial diferentes. Bom, nós temos que entender o seguinte: aqui nós falamos de um organismo, né, em que a questão fala que em um organismo existem vários tipos de células com diferentes formatos, e o que é que ocorre essa diferença? E a questão fala que é porque elas possuem DNA mitocondrial diferente. Primeiramente, né, para que um organismo torne-se um organismo, é necessário que ele passe por um processo chamado de fecundação. O que vem a ser a fecundação? Fecundação nada mais é do que a união do gameta masculino com o gameta feminino, certo? Para então ocorrer então o surgimento de um organismo. No caso do gameta feminino, né, ele fica imóvel, né, lá na mulher, em específico na tuba uterina, enquanto que o espermatozoide é quem vai fazer o trajeto para poder encontrar o gameta feminino. Nós sabemos que o espermatozoide ele possui algumas partes, né, como a cabeça, né, o pescoço aqui e a cauda. Quando o espermatozoide fecunda entra dentro do ovócito secundário, ou seja, o gameta feminino, ele não entra por completo, ele só entra a região da cabeça. E essa porção aqui ela fica pelo lado de fora. Mas então por que essa porção não entra? Porque a função dela é justamente o que? Fazer com que o esperma se locomova, né? Mas o que é que faz esse gameta, ou seja, o esperma, se locomover? Nada mais nada menos do que as mitocôndrias. As mitocôndrias, né, é uma organela responsável pela respiração celular, ou seja, produção de ATP, produção de energia. E aqui na cauda, né, contém várias mitocôndrias, que é justamente para poder dar energia para que esse flagelo bata, para que o esperma se dirija até o ovócito secundário. Na hora que esse esperma fecunda o ovócito secundário, ele vai então perder, né, essa cauda, e consequentemente as mitocôndrias do espermatozoide não vão entrar dentro do ovócito secundário. Ou seja, esse indivíduo, né, que vai surgir, ele não vai possuir mitocôndrias do pai, mas somente mitocôndrias da mãe, certo? E essa célula, ou seja, essa célula ovo ou zigoto que surgiu, ela vai se dividir, certo? E todas as suas células, né, terão
o mesmo material genético e, consequentemente, né, as mesmas mitocôndrias e os mesmos DNAs mitocondriais. Então, a alternativa fala que as células se diferenciam por produzirem DNA mitocondrial diferente. Não. Por quê? Porque todos os DNAs das mitocôndrias são iguais. Então, alternativa B incorreta. Letra C. Por apresentarem conjunto de genes distintos. Não, como eu expliquei aqui no item anterior, né, uma célula, né, a célula ovo, ela vai se dividir. Então, todos os DNAs presentes nos diferentes tipos de célula são os mesmos, né? E, consequentemente, os seus genes. O que vem a ser um gene? Gene nada mais é do que uma porção, uma parte do DNA que expressa uma característica diferente, né? Então, se todos os DNAs são os mesmos, então, consequentemente, os genes também serão os mesmos. Então, item C, incorreto. Letra D. Expressarem porções distintas do genoma. Correto. Por quê? Porque, como eu falei, o DNA ele possui regiões, né, específicas chamadas de gene. Cada gene tem uma função. Por exemplo, expressar a cor do olho, expressar o formato da sobrancelha, expressar o formato do cabelo, a cor do cabelo e por aí vai. Então, o que diferencia uma célula da outra em um organismo é justamente o que? O que elas, né, expressam, né, através do seu genoma. Qual que é a função de cada uma? Por exemplo, aqui no enunciado ele fala o que? Das hemácias. A função da hemácia é o que? Transportar o oxigênio. A função do neurônio é o que? Transportar impulso elétrico, né? E aqui no caso das fibras musculares, né, está ali responsável pelos movimentos, no caso ali, e por aí vai. Então, a alternativa D, correta. Por que a letra E está incorreta? Por terem o mesmo por ter um número distinto de cromossomos? Não. Cromossomo nada mais é do que um DNA condensado, um DNA enrolado. Então, todas as células possuem o mesmo tipo de cromossomo. Então, sobrou então a alternativa D. Portanto, se você curtiu essa aula, por favor, se inscreva no canal, curtam, comentem, compartilhem, né? E fiquem com Deus e até a próxima.